A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada em 2018 com a finalidade de regulamentar o uso dos dados pessoais e proteger a privacidade dos brasileiros, tudo dentro de um ambiente de negócios ético e responsável. Em agosto de 2021, passaram a valer os dispositivos da LGPD que tratam das penalidades aplicáveis a todos aqueles que descumprirem a lei. Mas o que a gente pode esperar a partir de agora? Será que a LGPD está pronta para começar a de fato multar as empresas? Mais importante, é esse realmente o intuito da autoridade? Focar na punição dos agentes que violarem a LGPD? Eu sou Andréia Saad, diretora jurídica e DPO do Grupo Globo, e você está no SET Experience Academy. Para nos ajudar a entender melhor o que muda a partir de agosto de 2021 com a entrada em vigor das penalidades previstas na LGPD, contamos com a participação de Antônio Yunes, especialista jurídico regulatório da Globo. Olá, Antônio, seja muito bem-vindo. Bem, obrigado, Andréia. E a gente está aqui hoje, como vocês perceberam, para falar um pouco sobre a entrada em vigor das multas, dos dispositivos que tratam das multas, estão lá na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muito tem se falado a respeito das multas, porque esses dispositivos que estão na LGPD entraram em vigor no dia 1º de agosto de 2021, então já estão plenamente em vigor. E o marco temporal é realmente esse, 1º de agosto. Já é possível que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abra processos para apurar infrações ocorridas a partir dessa data, 1º de agosto, ou alguma infração que tenha até começado antes, mas tenha se estendido e chegado até o dia 1º de agosto. De toda sorte, antes dessas multas serem possivelmente, de fato, aplicadas, existe um caminho a ser percorrido, e é sobre isso que a gente gostaria de falar com vocês hoje aqui. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a ANPD sequer chegou a editar e publicar todas as normas necessárias para que as penalidades previstas na LGPD, incluindo as multas, possam ser impostas. Então, falta ainda coisas a serem discutidas, publicadas, para que essas multas possam ser efetivamente aplicadas. E a primeira dessas normas, ausente ainda, é o Regulamento de Fiscalização e Aplicação de Sanções Administrativas, que está em fase final já de análise, e já foi submetido à consulta pública, a gente já entrou em contato com uma primeira minuta, e deve ser publicado dentro em breve. A segunda dessas normas é a metodologia de dosimetria das sanções, né, inclusive das multas, que tratará especificamente do cálculo das multas de acordo com cada violação à LGPD e que deve ser objeto ainda de uma futura consulta pública, né. Ainda outras normas a serem publicadas, como a portaria sobre indicadores de desempenho e classificação das empresas fiscalizadas. Então, a gente vê que falta um bom conjunto normativo ainda aí a ser editado, discutido e publicado para efetivamente entrar em vigor e apoiar essa futura atuação da ANPD, que pode, inclusive, em certos casos, repercutir para a empresa fiscalizada como uma multa. Mas, antes disso, a gente precisa antecipar que a prioridade da ANPD, mesmo lá no futuro, quando a gente tiver todas as normas publicadas em funcionamento, não é a aplicação de multas, à medida que a agência pretende orientar sua atuação na regulação responsiva, e isso fica claro nesse regulamento que eu me referi, o regulamento de fiscalização, que já teve uma primeira minuta discutida. Em linhas gerais, essa regulação responsiva prevê que as empresas infratoras, eventualmente infratoras, devem ser antes chamadas a um arranjo cooperativo com o regulador, com a agência, em vez de serem punidas desde logo, num primeiro momento, como acontecia, era muito comum com outras agências, do tipo Anatel, ANEEL, ANAC e assim por diante. Inclusive, essas outras agências também estão revendo um pouco o método de fiscalizar, né? de acompanhar, de monitorar os agentes regulados, as empresas reguladas. Ou seja, as multas não são a primeira opção, desde já, e não vão ser no futuro, quando a gente tiver a regulamentação publicada. Em regra, a ANPD ela tem em vista atuar da seguinte forma, um pouco mais detalhado para vocês entenderem melhor. Em primeiro lugar, ela vai manter um ciclo de monitoramento do desempenho das empresas e classificá-las em faixas, seguindo uma metodologia própria, e essa metodologia é mais uma norma que a gente precisa ver regulada para que a gente possa ter previsibilidade e a agência a ferramenta para poder atuar. Serão 4 faixas de classificação, e as empresas sujeitas a efetivamente multas serão apenas aquelas classificadas na 4ª e última delas. Então, se eu tenho um desempenho, de alguma maneira, em dissonância com a LGPD, mas eu fico na primeira faixa de classificação,
não vai acontecer nada comigo, na verdade, pode haver algum pequeno ajuste, mas a agência não vai ter em vista nenhum outro tipo de medida, muito menos multa. Se eu fico na segunda faixa, eu me encaixo no grupo das empresas que tiveram um desempenho não tão bom e estão sujeitas a medidas de orientação. O que seriam medidas de orientação? Podem ser a indicação pela agência de regras de boas práticas, comumente adotadas num certo setor de atividade econômica, governança, para melhorar o desempenho dessa empresa, né? Melhorar o compliance dessa empresa. Se eu estiver numa terceira faixa, a ANPD pode passar a adotar medidas preventivas, como, por exemplo, a elaboração de um plano de conformidade ou de melhoria, a ser seguido e acompanhado, fiscalizado em específico pela agência. E se for descumprido, aí pode levar à imposição de uma multa, ou ainda, o que já é caro às empresas, gera certa preocupação, a divulgação de informações sobre o desempenho dessa empresa, né, diante de suas concorrentes, inclusive do mesmo setor de atividade. Então, a ANPD pode vir a público demonstrar, ainda que ela não esteja aplicando uma multa, mas ela pode demonstrar que uma certa empresa foi fiscalizada, classificada nessa terceira faixa, não tem um desempenho tão bom assim, inclusive se comparada às suas concorrentes, às suas pares em determinado setor de atividade. Só se realmente, como eu falei antes, você tiver uma empresa que fique na quarta faixa, é que você vai ter uma imposição de uma multa. E isso, como eu falei também de início, é muito diferente do que a gente vem experimentando hoje com as demais agências reguladoras. Hoje em dia, você tem um descumprimento da legislação e da regulamentação, você automaticamente passa a ser multado. Na prática, é isso que acontece. A gente vê que a ANPD não quer seguir esse caminho. Tá? E vale destacar também que, como eu falei, as medidas preventivas, como o plano de conformidade e divulgação do desempenho frente aos concorrentes, elas não têm caráter sancionador. Então, assim, eu não estava totalmente aderente à legislação e à regulamentação, a ANPD atuou, mas isso não é considerado uma sanção. E isso é importante para as empresas, porque evita a aplicação, um segundo descumprimento, de uma multa, de uma advertência, como se elas fossem reincidentes, né? Eu posso ter passado por um problema, ter um plano de conformidade, editado, por exemplo, pela ANPD, mas isso não vai ser considerado como uma infração, de primeiro ponto. Então, se eu cumprir meu plano de conformidade, ainda sou, vamos dizer assim, em linguagem mais coloquial, um réu primário, não enquadro em reincidência, né? Então, eu posso evitar, no segundo momento, uma multa já, se ela vier, mais dura, que seria aplicado a um reincidente.